Beleza, negócios já. Antônio José Moreira, Toninho da FACEMB, da FCM, boa noite, boa tarde. Boa noite, Ronaldo. Obrigado, cara, por me trazer aqui esse bate-papo, né? É interessante que agora a gente vai ficar mais à vontade de contar diz nossas que a gente histórias. tem que ficar mais à vontade, né? É. A gente veio de uma outra linguagem, que agora a gente pode ficar mais à vontade, contar a história que a gente não podia contar antes, né? Não. Que aqui na internet pode. Agora né? pode, Agora né? pode. Agora pode. Rapaz, eu sei mesmo que ele me lembrou, a gente se conhece, mas foi da época da minha faculdade ainda. Olha, na verdade eu sou extemporâneo, não é que eu fiz faculdade como menino não, né? Mas não foi essa história, eu fui visitar a FACEMB com a turma da escola, né? Eu creio que foi mais ou menos em 2004 ou 2005, né? E é interessante contar, né, que a gente vai falar de negócios e de experiências. Naquele período eu estava saindo de uma situação difícil da empresa, eu tivemos de habilitar uma concordata de 2003, mas enfim, vamos falar de coisas boas, né? E ali a gente, um pouco depois, a gente teve a oportunidade de encontrar, cara, você com a turma de faculdade, com uma turminha legal, cara. Uma turminha boa, tinha ali Serginho Leite. Lembro, cara, lembro, o Serginho tava lá também. Charlin do Degraus, lá do supermercado Degraus, depósito Degraus. E ali eu vi o Ronaldo entusiasmado com a academia, né, cara? Não, e assim, eu era o tiozão no meio dos meninos, né? Porque eu tava com meus 30 anos, na época você tinha meio... Não, 32 anos, 33 anos, 34, por aí. Já com 2 filhos na história. Já com 2 filhos na história. Casadinho, né? Tava lá. Na verdade, eu fiquei 16 anos, né? Deveria ter... Saí do curso técnico e para a faculdade, ficou um intervalo de 16 anos. Mas foi muito legal. Eu não sei se a gente tem uma receita de bolo, a gente dizer assim, olha, você fazia a faculdade com uma experiência profissional, você já ter vivenciado o mundo corporativo. Quando você faz a faculdade, você aproveita muito mais. Eu aproveitei muito. Eu pessoalmente, Ronaldo, eu acho uma injustiça quando traz um menino com 18, 17 anos e o cara tem que fazer escolha do que ele vai fazer na vida dele. Claro que o cara pode se reinventar durante a vida, e acho que é um pouco da gente vai falar aqui também nesse bate-papo, que é se reinventar, mas é muito duro o cara ter com 18 anos, 17 anos, falar, cara, eu vou viver disso, eu vou trabalhar com isso, né? E no teu caso, você pegou, você já estava mais... Não, já... e eu te falo que tinha uma... Eu vibrei cada dia da faculdade como se fosse o último, sabe? O meu relacionamento com professores, chegava a ponto que você tinha um diálogo, era uma coisa legal. Não ficava aquele monólogo do... Aí ficava meio jogo de tênis, né? A turma no meio, eu de um lado, o professor do outro, pá! Não, você fez sacanagem com os caras, né? É rico pra quem tá participando, mas foi sacanagem com os meninos, né, cara? Não, e aí você, quer dizer, você já tinha uma escola, você já tinha... E uma coisa que era interessante é essa questão de você confrontar o mundo acadêmico, a experiência e vivência dos professores com a sua vida prática no dia a dia das empresas. Isso, para quem estava vendo, se soubesse aproveitar, para poder entender que muitas vezes, aliás, que a teoria, ela na verdade é você escrever o que aconteceu na prática e não o contrário. Mas enfim, nos conhecemos, depois tivemos outros encontros, né? Pois é, a vida foi muito legal. Então vamos lá. Toninho, mas aí assim, faculdade formei, não fui para o setor metal mecânico trabalhar imediatamente. A gente teve como é que fala, um gap aí de um tempo. Mas você estava na área da saúde, né? Eu estava na área de saúde. Entendeu? Acho que eu sou entrevistado, nós já falamos um pouco de você, né? Não. Aí mas você foi para a área da saúde, ficou um período lá na fundação. Na fundação. Isso. Depois aí eu fui para trabalhar na área de educação, trabalhei em 2 faculdades. Isso. Mas foi numa faculdade, aí foi na faculdade, na segunda faculdade que eu trabalhei, que eu fiz um curso de extensão de gestão de projetos. Não sei se você vai lembrar que foi o Jefferson da Sindimiva. Ele era o presidente e fez uma parceria com a gente e colocou vários empresários e funcionários da empresa para esse curso de gestão de projetos. Era um curso de 40 horas, na época era o R. Foi ali que você criou o contato com o Sindimiva? Foi, porque o R... E ali eu então, eu estava participando da diretoria. Foi que ano mais ou menos, Ronaldo? Foi 2008, 2007 e 2008. E é interessante a gente ter a oportunidade de estar falando aqui a respeito deste momento, né? Que eu acho que foi um momento que a gente teve também uma aproximação maior. E, cara, e os eventos que foram acontecendo depois, cara, foi muito rico aquilo, né, Ronaldo? Eu acho que a gente viveu uma oportunidade de muito conhecimento, muita oportunidade que aconteceu, né? Quer dizer, tem as visões hoje política do que aconteceu naquele momento, mas independente das origens, da forma, foi muito rico pra gente, né? E a gente fez muita coisa legal, muita coisa junto. Pois é, e na verdade, Toninho, assim,
pegando daquele gancho, eu cheguei em 2008, já era do final de 2008, que o Jefferson, na época, me chamou para a gente fazer um trabalho no Nordeste que vocês tinham feito, tinha sido convidado. A gente estava participando ali na verdade, algum estaleiro, da montagem do estaleiro, tivemos que na verdade era o Atlântico Sul, né, não, mas que estava sendo construído. Mas vocês tinham ido para a gente foi swap. Não, mas primeiro vocês tinham participado de uma feira lá no Rio, que vocês conheceram o pessoal da Petrobras de Sergipe. Aí eles convidaram, tá lembrado? Sei. Ô, Ronaldo, não faça memória não é muito forte, cara. Não. Mas lembro sim, tivemos em Aracaju, cara, foi muito bom. Pois é. Tivemos lá, conheci uma unidade. Foi ali que a gente começou a cadastrar algumas empresas para fornecimento de petróleo, na área de petróleo e gás. Vocês foram em julho. Né? Eu acho que das empresas do Vale do Aço, foi a porta de entrada, né, que a gente começou ali um relacionamento com a Petrobras, dado a necessidade daquela unidade, né, que teve em Aracaju. Depois tivemos algum relacionamento aqui com a Regap, aqui em Betim. Betim, né? Betim. Lá algumas empresas, nós conseguimos fazer algum fornecimento, criamos um relacionamento para a Petrobras. Existia um desejo naquele período de a gente conseguir colocar valor agregado dos produtos. Na verdade, vocês estavam muito presos à cadeia produtiva da mineração e siderurgia. Mas vamos falar historicamente. O que é Vale do Aço a nível de metal mecânico, né? Nós nascemos fornecendo bens de capital, né? Itens, né, de consumo também, na parte de bens de capital, para os Minas e para a antiga Cesita, hoje a Peran, né? E a Cenibra também aconteceu um pouco nisso, mas foi mais na questão da implantação da planta aqui em Belo Oriente. Então, falando um pouco de mim, né? Como é que eu entrei nisso, né? Eu sou filho de caldeireiro, né? Meu pai constituiu a empresa em 79, a Facene, né? Lá na Vila Celeste mesmo, né? Foi lá na Vila Celeste. E eu ali, 9 anos de idade, né? Quer dizer, enfim, vendo aquilo tudo acontecer, mas sem ter consciência daquilo. E aos 20 anos de idade, né? Depois disso, meu pai, com os processos todos, eu costumo falar, né? Que eu tô com cabelo branco, nós não. Nós estamos de cabelo branco, né? Então a gente pegou ali, eu costumo falar, pegamos a crise do petróleo na década de 80, osso, né? Meu pai que pegou essa de frente, ele estava de frente da empresa naquela época, eu era muito novo. E eu falo que pegamos cruzado 1... Na verdade, 80 foi a década perdida, né? Essa é a verdade. Nós tivemos PIB zero, desenvolvimento zero, a década de 80. A petróleo foi na década de 70 mesmo, não tem pesado. Foi duro. Eu tô falando assim, começou na década de 70, né? Que foi... Não, mas enfim, mas enfim, vou colocar da minha experiência de vida, né? Hoje eu tenho um filho de 21 anos, a hora que eu conto uma história para ele, o cara, não, acho que o ano começou 2000, né? E eu falei, não, começou atrás, e também não começou bem atrás, né? Então acho que tem muita coisa aí que rola, que a gente não viveu na pele, e que a gente tem que respeitar muito a origem, a história real, para a gente sentir o que esses caras viveram e a gente viveu. Mas enfim, eu tô falando, em 79 foi fundada a empresa, e ali eu era muito, muito novo e tudo mais. E passamos cruzado 1, cruzado 2, plano BES. Eu costumo falar isso, né? Foi uma enxurrada de situação. A estabilidade do país, na verdade, principalmente na questão inflacionária do país. Nós tivemos essa hiperinflação. A gente conta, né? Mas assim, as pessoas não acreditam que a gente tinha aumentos diários dos preços, uma inflação de 2 dígitos por mês. Existia uma figura, Ronaldo, que era o overnight, não sei se você lembra, cara. Existia aquela agência do Banco Real. Existe, né? Não, quer dizer, a agência do Banco Real. O 7 dias sem juros, e você lembra? aquelas filas enormes, cara. E a gente ali... O pessoal brincava de ficar tocando cheque especial. Tocando cheque especial para poder aproveitar os juros. Aí cada um aproveitava, quando estourava os 7 dias de um, aí o outro pegava e entrava no cheque especial do outro. Era umas brincadeiras. Cara, mas não é brincadeira, não. Overnight, open market. Cara, e depois eu estava até comentando com meu pai, ele viajou essa semana, né? E que o Collor prendeu a grana dele. Ele falou que vendeu um carrinho e colocou o dinheiro na poupança. Falei, cara, juntando dinheirinho, a poupança era né? Tinha a rentabilidade para poder defender o dinheiro. Então você tinha de aplicar a grana. 50 cruzados novos. E aí, rapaz, depois entrou o Collor
Não, o Collor que fez isso. Como é que foi a ministra do Collor? Zélia Cardoso de Mello. Cardoso de Mello. Ela que cortou todo mundo. Pegou a grana. E o meu pai comentou, ele teve que comprar um Corcelzinho 1, porque a grana não deu, cara, na época, né? Pessoal, é bom dar um Google de vez em quando para dar uma olhada na história do Brasil, porque tinha uma dificuldade das empresas, aí eu peço para você comentar como foi que seu pai fez na época, que aquela dificuldade de poder pagar o funcionário no final do mês, porque eu não tinha dinheiro para pagar o funcionário. Eu vou contar uma história só, né? Claro que tem várias situações, e eu falo que o brasileiro, acho que também vou entrar um pouco também nesse assunto, nesse bate-papo, é a criatividade do empresário brasileiro. Ah, isso é verdade. Né, cara? A gente é foda mesmo, né? A gente consegue sobreviver e criar situações e tal. Uma delas, por exemplo, a gente não podia usar o dólar como moeda. Né? O dólar não é moeda. Moeda na época acho que é cruzeiro, sei lá, e tudo mais. Mas existia inflações absurdas, taxas inflacionárias absurdas. Aí o que a gente fazia? No momento da cotação, porque hoje a gente trabalha com vendas spots, né? O que é venda spot? Tem uma demanda, a gente precifica, coloca os insumos e tudo mais, as margens, construindo o preço, que o produto não existe, que a gente trabalha sob encomenda. Então ali a gente constrói o preço e tudo mais na hora de colocar a margem. Aí, eu tenho que dar 30 dias para pagamento do meu cliente. Então qual que foi a inflação do mês passado? 30%, então mete 30% daquele preço, né? E aí você já defendeu a despesa de 30 dias, que é o prazo de dar para o cliente. E o que a gente fazia? A gente conseguiu, com muita negociação junto com as Minas, ali nasceu a Amiva, que depois outro assunto também, cara, muito interessante, a gente tem que falar. Cara, eu não saio daqui sem falar na Amiva, sem falar da história do Sindimiva. E ali os empresários da época se reuniram e sentamos com os Minas. Falei, cara, como é que a gente vai manter o preço nessa inflação absurda? Aí a gente criou um dispositivo, a gente colocava na proposta técnica o valor dela em real e colocava o valor do dólar do dia, que a gente pegava no Diário do Aço. Tinha lá, o dólar do dia, pegava a cotação, jogava a cotação na proposta, a cotação do dia tal, e mandava. E ficava aí indexado ao dólar. Aí, quer dizer, a gente está discutindo real, a gente só criava um indexador. E aí a gente ganhava o pedido. Mas, Toninho, como é que você fez naquela época? Você estava falando do dólar, depois quando veio o Plano Real, tinha a tablita e a URV, antes de chegar o real. Mas isso é antes. Depois foi o Fernando Henrique. Fernando Henrique. Que conseguiu resolver isso. Conseguiu sim, né? Aí tem outra história. Eu não quero entrar no meio político, não. Política é meio difícil conversar. Tá difícil, não. Tá difícil. Mas vamos falar de business, falar de negócio, tal. E aí, cara, a gente segurava o dólar. No dia do faturamento, quando o item ficava pronto, você pegava o valor em real, dividia por dólar, quanto em dólar, e multiplicava pelo dólar do dia. Isso. E metia a nota fiscal. Aí, vamos embora. Aí, 30 dias você já tinha defendido, porque quando você cotou, você já tinha colocado os 30 dias de projeção. Mas qual que era o prazo de pagamento? Era 30 dias. Depois de emitida a nota? Isso, mas quando a gente constrói o preço, a gente já fala, o juro tá 30% ao mês, 40% ao mês, era os trens mesmo. Então a gente colocar 40% no trem. Para defender a coisa monetária. Então, cara, eu acho que essa habilidade que o brasileiro tem de estar diante das situações e criar alternativas para poder conseguir burlar ou conseguir sobreviver, cara, isso é muito Brasil, isso é muito brasileiro. Né? Porque eu costumo falar assim, quem conhece o Brasil, brasileiro. Quem consegue, teve vários investidores de fora que trouxeram plantas para o Brasil, que não conseguem entender o jeito de fazer negócio no Brasil. Mas você está falando disso, entendeu? Mas quando o México teve hiperinflação, veio buscar executivos no Brasil para poder aprender como lidava com a hiperinflação. Agora a gente vai para a Europa, então, né? Bom, vamos continuar falando sobre negócio, não é isso que a gente combinou? É um terreno difícil hoje. É um terreno difícil. É terreno minado. Mas aqui, mas aí você me pediu para não deixar da gente falar sobre a Amiva. Eu queria que você tocasse esse assunto, porque é importante para as pessoas que estão nos assistindo entender como muda muito, sobretudo para o pequeno e o médio empresário, ele se associar, ele se formar grupos para poder reivindicar coisas comuns. E a Amiva tem uma história disso. Formar grupos.
Pô, tem que entender, ué. Mas deixa eu te contar um pouco disso aqui, Ronaldo. Eu tenho para mim que a estrutura da sociedade é feita dentro desse associativismo. O que acontece isso? Eu acho que a manifestação do líder da rua, do líder comunitário, do bairro, e ali de juntar as pessoas para dar soluções naquela rua, soluções naquele bairro, naquela comunidade, aí é a força realmente da democracia, que ali você faz o relacionamento brotar do grupo e o grupo reverberar nos outros escalões da estrutura da sociedade. Então, por exemplo, vamos falar do nosso segmento, que a gente está falando do metal mecânico. As empresas existiam, né? E os Minas teve a expansão em 76, sei lá, 78, né? A Peran também, então teve um período de bastante demanda na nossa região, e em função dessa demanda, as empresas foram aproveitando e foram começando a ser construídas, né? E ali existia uma hostilidade muito grande em relação à concorrência, né? Visão de concorrente, não, o cara é meu concorrente, não vou dar espaço, não, vai pegar o meu pedido, alguma coisa assim. E ainda tem um pouquinho disso, né? Não, mas era muito mais duro, pior, era né? muito mais duro. Mas em função do cara, pô, eu vou negociar com os Minas, eu vou sentar com os Minas. Pô, os Minas é um monstro, cara. Quem sou eu para poder falar que... Entendeu? Então, individualmente, os caras não conseguiam. Eu falo os caras porque eu não convivi nessa época, né? Mas sou filho de um fundador da Amiva, né? Então, por isso que eu falo com muita tranquilidade. Né? E também ficamos lá, fiquei lá por muito, muito tempo, né? Então, naquele momento, a gente precisava reunir para poder, a gente ter um peso para poder confrontar com os caras, para poder, vamos e tal. E ali, eu vou citar os nomes aqui, que eu não posso, o seu Milton Arieta, cara, e quem vê esse podcast, quem lembrar dessa figura, cara, é fantástico. É um cara que foi o Ronaldo, cara com um coração, assim, fantástico, né? Essa semana a gente tive notícia ainda da filha dele e tudo mais, mas é outro assunto. O Adilson estava nessa época, eu estava? O Adilson também, Comap, também, mas Comap. A Comap acho que aconteceu um pouquinho depois da Amiva, né? O Adilson estava começando mas o Luiz Campelo, teve o Flaviano, né? Flaviano muito menino na época. Flaviano menino, né? E também o irmão dele? O Adriano, mais o Flaviano. E vou me perder José Paulo da MEC Minas, quem estiver ouvindo e tal, vai lembrar do José Paulo. E outros, o Zé Geraldo da Globo. Geraldinho da Globo. Cara. Abração pro Geraldinho, nossa, se ele puder ver esse bate-papo nosso, nossa. E aí, cara... Encontrei com ele lá na Expo. E aí o Campelo, meio que encabeçando esse processo todo junto com o seu Milton, e constituiu a Amiva, era no Iguaçu. Alugamos uma casinha, alugaram uma casinha, e ali era associação. Era associação das empresas. E ali a gente começou a fazer essas negociações e tal, reunia, né? De uma forma muito tímida e tudo começou. E eu acho que uns 4, 5 anos depois, eu não vou saber precisar, né, nós não tínhamos um sindicato do segmento metal mecânico aqui representado. E essa associação virou sindicato. Aí de Amiva transformou em Sindimiva, né? Que é o sindicato patronal que hoje nós temos aqui. E temos uma história excelente também do Sindimiva, de coisas que o Sindimiva, quer dizer, não existia FIENG no Vale do Aço, né? Quer dizer, eu acho que a representação máxima do sistema S que tinha era o SESI do Areal. Era o SESI do Areal. O SESI do Vila Ipanema. Nem tinha o Senai aqui. O Senai era os Minas. Era a CPD, é o Centro de Formação. O Centro de Formação. Centro de Formação. Não existia a presença das indústrias aqui, da Federação das Indústrias, né? E, cara, tem histórias assim, cara, não sei se eu devo contar. Eu lembro que e aí você acha que deve contar? Vou contar. Vai contar. Aí eu lembro que a gente estava tentando trazer estratégia e o Luiz Campelo caminhando muito bem dentro da FIENG, né? Mas ao mesmo tempo a gente reportava o sindicato, a regional FIENG, que não era regional, era o nome, acho que CRDI, sei lá, se não me falha a memória. Mas a gente reportava Valadares e Valadares reportava Belo Horizonte, né? E naquela época, o Vale do Aço já tinha um peso de 10% do PIB mineiro, né? Não sei se a gente está nesse percentual ainda, mas naquela época a gente tinha uma expressão da indústria muito grande. Então não tinha sentido a gente reportar Valadares e Valadares levar as demandas para a FIENG em Belo Horizonte, né? E eu lembro que o presidente da época era o Salerge. O presidente da FIENG. Salerge Bourgon, né? Esqueci o sobrenome dele, lembro Salerge,
E o Salésio tinha acertado com o Campelo, vamos trazer, vamos criar mesmo a regional Vale do Aço. O Sindmil já tinha as ações, o Sindmil já estava mais bem posicionado, né, neste momento. E quem compunha aquela diretoria na época foi o professor Marcos Luiz, ele representava a Serplac na época. Marcos Luiz. Vamos deixar um abraço. Também tem história dele também, né? Tem. E era o José Flávio, que foi o diretor financeiro da Usiminas Mecânica. Cara, carinho muito grande, Zé Flávio. Né? O Geraldinho da Globo, acho que o Geraldo estava lá, Flaviano, Luiz Campelo, e eu muito menino, rapaz. Eu era 24 anos, 26 anos. Andava com uma camisa de malha branca e aquelas botinas bico de boi, assim, menino, rapaz, sentado no meio dos caras. E foi pra mim uma escola, cara. Foi pra mim, assim, cara, uma oportunidade ímpar de participar daqueles caras. Eu aprendi muito. E a gente criou uma condição, né? Tivemos um evento em Belo Horizonte e fizemos um abaixo-assinado, conseguimos coletar as assinaturas de Usiminas, das empresas e tal, e levamos esse documento lá na FIENG para criar o CRDI, a regional da FIENG Vale do Aço. Como eu te falei, a gente tinha que ir só a representação do SESI, né? Foi fantástico, fantástico. Essas histórias, Ronaldo, eu faço questão de contar, cara. Eu vou pedir até uma parte. A gente tem que ter memória. Tem. Ô, Toninho, a gente tem que ter memória. E tem que honrar muito essas pessoas que fizeram essa história, que cavaram esse buraco, entendeu? Para poder as coisas acontecerem, né? A juventude hoje acha que... O Brasil é um país sem memória, né? A gente tem mas eu acho que é meu papel, é nosso papel, a gente brigar por isso. Brigar para a manutenção dessas lembranças. E uma coisa que a gente falando também, o Vale do Aço não conhece o Vale do Aço. Eu falo muito isso no meu dia a dia, quando eu vou nas empresas, que não tem a ideia do quanto o peso do setor metalmecânico na economia do Vale do Aço. Eu que me recordo em 2009, 2010, minha passagem pelo sindicato, associados nós tínhamos mais de 100 empresas. No total, mapeando, eram umas 200. É empresa de 5, 10, 15, 20 funcionários, 3, 5, quer dizer, mas muitas empresas. 3.500 funcionários, que é as Usiminas Mecânicas. Usiminas Mecânicas. Hoje você tem a Emalco tem mais de 1.000, né? Vamos falar assim, né? E assim, mas muito. E eu brincava quando a gente ia vender as nossas empresas lá fora, né? Que aqui, em vez de ganhar uma bola quando o menino... Não lembro disso. Entendeu? Eu lembro dessa conversa sua. O menino falava, não, os meninos lá não ganham bola quando começa a brincar, não. Eles ganham um eletrodo, né? A gente vai ganhar um eletrodo e começa a soldar. Porque a gente tinha mão de obra abundante, essa é a verdade. Que o pessoal vinha aqui pegar essa mão de obra metalmecânica, de soldador, de mecânico montador, de maçariqueiro, de ajustador mecânico. Isso tudo era buscado aqui. Eu acho que existe, Ronaldo, uma falta de zelo em relação como é que a gente pode usar, aos princípios ou aquilo que te construiu. Por exemplo, a gente tem que ter identidade nossa. E qual é a identidade do Vale do Aço? Nós somos uma cidade, uma região industrial, fato. É um fato, né? Nós trabalhamos com o nosso principal insumo, que é o aço. É um fato, entendeu? E isso que nos trouxe até aqui. Isso que a região é o que é, porque nós assumimos 2 siderúrgicas no raio de 25 km, 30 km que seja, né? E é isso que nos formou enquanto habilidade técnica, enquanto conhecimento, enquanto... E nós não exploramos isso enquanto identidade para até o próprio turismo de negócio. Mas eu falo nós não temos um portal em aço, sabe, lá na entrada da cidade, para mostrar que você está chegando, sabe, no Vale do Aço, aquela coisa assim, prédios não são incentivados da forma como eu acho que existe para usar a estrutura Mas acho que existe uma meio imaturidade, Ronaldo, de não querer assumir identidade, né? Vamos falar de país, nós temos um potencial agrícola enorme, isso é fato, nós vamos alimentar o mundo. Então por que não assume essa identidade? Né? Nós temos um potencial energético, uma matriz energética limpa, fantástica, que outro país, então a gente tem que assumir isso como identidade. Nós temos uma biodiversidade enorme, que é nossa Amazônia, por que não assume isso como identidade? Né? Então fica, de certa forma... claro que a gente cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado. Claro que você tem que
né, dobrar a tecnologia, dobrar as outras coisas, mas se você abraçar... Rapaz, eu tive uma experiência, não sei se você lembra, Ronaldo, eu vou contar aqui, hoje é dia de contar. Hoje é dia de... Diz que tem 1 hora de bate-papo, né? Então vou contar. Você lembra quando a gente foi para Pelotas, sim, verificar a viabilidade da gente conseguir... Vamos lá no estaleiro Rio Grande, na verdade fomos no Rio Grande. Não, fomos em Pelotas, não sei se você foi com a gente. Em Pelotas? Não, eu fui no estaleiro Rio Grande, é uma cidade depois de Pelotas. Você passa por Pelotas... Nós fomos em Pelotas e tinha... Gente, eu sou péssimo de memória, cara. Pelotas Só sei que tinha um senhor que estava com a gente, um cara lá do Rio Grande do Sul, que a gente estava meio que levando a gente para apresentar os empresários, oportunidades, e a gente estava no naval, né, tentando procurar uma oportunidade. Foi Pelotas, mas depois a gente discute os detalhes. Trazer o Flaviano, que o Flaviano tem memória melhor do que nós. Não, nesse dia fui eu, Flaviano, Adriano e o Ailton. Não, então foi outra viagem. Foi outra viagem. E eu lembro que tinha um senhorzinho que estava com a gente, o senhor Antônio. E o senhor Antônio, o senhorzinho, quer dizer, na época, não sei se está mais, já era bem velhinho, e ele trabalhou na inteligência, no governo militar, se assim pode falar agora, né? E ali ele falou que já tinha mapeado, dentro do Ministério do Desenvolvimento Econômico, todos os potenciais hidrográficos, minerais, todos os potenciais que já tinha mapeado. Quer dizer, o Brasil não foi descoberto agora, já tinha mapeado isso. E ele falou uma coisa tão interessante, a gente numa van, sentado no banco de trás da van, e socando, né, que a gente estava sentado lá atrás, e ele do meu lado, e ele falou assim, rapaz, nós vamos alimentar o mundo. O Brasil vai ser o Olha só o que esse cara falou. Isso foi em 2002, 2010, 2012... Foi, Naval, 2012, foi 2012. 2012. E esse senhorzinho falou, nós vamos alimentar o mundo. O cara pode ter um chip, pode ter um iPhone, mas ele dá tudo isso em troco de um prato de comida. Exato. E ele falou, se caso o nosso país entender, cara, que isso é uma vantagem enorme competitiva e abraçar isso de verdade, cara, todo mundo ajoelha para esse país. Cara, olha que interessante que esse senhorzinho falou, senhor Antônio. Entendeu? Porque, na verdade, a única coisa que a Europa e os países desenvolvidos eles têm que fazer é desenvolver realmente tecnologia, porque eles não têm chão para produzir. Você lembra quando nós fomos lá na Holanda? Né? Tem água, né? Água. Não, você lembra que a gente andava nas ruas e tinha uma fruta que parecia beterraba, lembra? Não faz comigo não, Ronaldo. Aquilo ali que eles falavam que aquela fruta que fazia o açúcar deles. Isso. E aí... né, essa história de açúcar deles é um papo que a gente contar das roubadas que eu tive que... Não. Né? Eu achei que ia falar de negócio. Não, vamos falar. Nós fomos parar por causa desse desenvolvimento da indústria metal mecânica. Foi em 2011, por a aí. gente foi na exposição em Roterdã. Em Roterdã, na exposição naval. Vamos pular aqui agora para vocês verem o que esse camarada aqui me fez passar. Pois é, a gente... Sempre com esse problema de açúcar, nós brasileiros, açúcar, né? Pô, e caboclinho aqui, né? No inglês, borolés pra caramba. Não, o inglês era seu, que não tinha, né? O inglês era seu, eu só estava como acompanhante. Rapaz, a gente tem esse negócio de hábitos, a gente tem que estar muito atento à questão das culturas, seja até no Brasil mesmo, a gente tem grandes diferenças de culturas. Lá, vamos dizer, na própria Europa, são várias diferenças. Dentre elas, né, uma coisa que a gente teve que aprender, né, não aprende no amor, aprende na dor, né? Caboclinho aí, tudo ele precisava. Ronaldo, vai lá, pede. É só na costela, Ronaldo, vai lá, pede. E a gente foi lanchar, né, uma vez lá na feira, né, no café da manhã. Como toda feira, tem lugar, né, parar. Aí caímos na fila. Pegamos. Acho que era açúcar que eu te pedi, né? Foi pedir açúcar, pediu para poder pegar mais açúcar. Eu chego, levanto da minha mesa e chego, faço que... Não façam isso, pelo amor de Deus. Chegar e falar assim, pôr a mão no ombro de alguém e falar just a moment. Eu fui pedir isso para poder pedir mais cápsulas de açúcar. Na verdade era com as barrinhas quadradinhas. Umas barrinhas quadradinhas, né? Torresminho. Para a gente poder ter mais, para poder a gente ver. O que acontece? Olha, a pessoa que eu pedi para me interromper, esse caboclo falou assim, olha, nego, eu sei que você deve ter levado alguma coisa que você ficou vermelho. Quer dizer, se é que pode ficar vermelho, né? Eu fiquei vermelho. Mas o cara me deu um sacode
perguntando o que era isso de eu chegar e interromper, que eu tinha que esperar a minha vez para ser atendido e falou impropérios em inglês. E você sabe, aí esses impropérios não tem jeito. Em inglês. Mas como eu sou uma pessoa solidária, né, eu não cometo um erro uma vez, eu cometo ele duas. Porque eu esqueço, sabe? A mesma coisa aconteceu naquele açougue dos turcos. Mas enfim, Ronaldo, vamos falar de negócio. Vamos lá. Vamos falar de negócio. Enfim, eu acho que, falando sim de Miva, depois até para a gente contextualizar, né, é uma entidade que eu tenho muito carinho. Sim, muito não, carinho. nós temos, né? Passamos, eu fui chamado por vocês para poder torço trabalhar pelo sucesso do João, para a atual diretoria que está João, lá. aproveitar e mandar um abraço pro João também. Da atual diretoria que está lá. Joãozinho, famoso João da Termon. João Batista Alves. Fiquei João muito da Termon. feliz de ter podido participar dessa exposição. Vou lembrar muito de falar legal, Metal, né? né? Trabalho excelente seu, tá, Ronaldo? Obrigado, Tá, agradeço. você que Foi fez uma toda a equipe. parte de gestão. Juliana, a Juju lá do Sindimiva, um abração também, que entendeu? foi 10 fantástico demais. e tal. Seu Arinos, mandar um abração para ele também, que ajudou a gente bastante. E aquele dia eu fiquei muito feliz. Pô, cara. Né? Tanto pelo coquetel, de estar retornando, né? De ver todo mundo convívio, junto, aquela turma de toda de convívio. novo, né? E ali a gente teve muita história. Tem muita história. Foi muito muito bom. bacana. Mas eu acho, vamos voltar falando de Saudoso, negócio mesmo, né? Mas Expo Metal é um negócio, eu acho que a gente só aproveitar, para quem não teve a oportunidade de ver a primeira edição, a gente vai ter uma em 2023, bem maior. Eu espero ser chamado para ajudar a fazer novamente, né? Não sei ainda, mas Não, mas já, se mas, você mas não já for, me sinto parte. se você não for chamado para fazer, você vai ser chamado para expositor. Né? Que com certeza ela vai ser muito maior do que foi. Isso. Né? E a gente tem que se posicionar. Eu falo, aproveitando esse assunto, que é uma feira que ela... tudo tem sua hora. Eu acho que aconteceu na hora certa. Mas poderia ter sido muito concebida muito antes. Porque a gente via Sindimiva naquela época, nós conseguimos colocar a gente no mercado naval, conseguimos colocar no mercado petróleo. Fizemos um evento naval que ninguém do Brasil, que os nossos convidados, eles chegavam e contavam pra gente que estavam zoando eles lá, gente do Rio, falando assim, que vocês estão indo pro interior de Minas para fazer evento naval, e começava a vocês estão com onda, vocês estão com outro esquema, falavam assim dos caras, sabe? A gente ouvia isso, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal da praia, né, do litoral. Eu acho que a gente, Ronaldo, de certa forma, a gente tem que resgatar essa ingenuidade atrevida. Isso, gostei. Né? Ingenuidade atrevida. Porque a gente tinha uma ingenuidade desse mercado que, ao mesmo tempo, a gente estava lá. Sabe aquela máxima que eles falam? Não falaram pra gente que era impossível, a gente foi lá e fez. É verdade. Porque se a gente soubesse, a gente nem tinha ido. Essa é a verdade. Quando eu fui da primeira vez, quando foi ainda como consultor do Sindimiva, a gente foi pro Nordeste, eu entrei em cada lugar que quando eu voltei para contar para o pessoal que eu estava trazendo rotor de aerogerador, já com aqueles desenhos enormes e tal, o pessoal virava para mim assim, Ronaldo, nós não temos equipamento para fazer isso não. Rapaz, eu falei que vocês eram feras. Eu falei que vocês sabiam fazer, faziam com o pé nas costas. Não, você tá doido. Quem só tem isso, eu lembro de falar, quem só tem isso era o torno vertical. Era emalto. Ou não, torno de chão, era emalto. Eu falei, nem os meninos mecânicos que tinha. Nem os meninos mecânicos que tinha. Eu falei, gente, vamos, leva para emalto, vamos fazer, ué. Agora eu não posso ficar com essa cara, com a cara dele. Foi muito legal. Não falaram que era impossível, a gente foi lá e fez. Essa é a verdade. Eu queria viver de novo. Eu quero. Eu gosto desse tipo. Eu queria viver de novo. Eu te digo que profissionalmente foi o melhor momento da minha vida. Foi. Eu consegui ser desafiado, sabe, construir coisas legais. A gente sabe, teve os perrengues, né? Teve os perrengues, muito perrengue. Mas eu falo, eu até brinco que se a gente está aqui vivo hoje para contar essas histórias, vocês podem ter certeza, existe vida depois da morte, quer dizer, da morte empresarial, tá? Existe vida, viu? A gente sempre renasce. Não morre, não. Você que está passando dificuldade, você que está aí lutando com o seu negócio, lutando aí para poder pagar as contas, com dívida, seja o que for, aprenda uma coisa, você vai morrer, mas você vai nascer de novo. Vai nascer de novo. Eu acho que a gente tem que sepultar um desserviço do empresariado brasileiro, né, que não pode quebrar. Né? Eu acho que quebrar faz parte, cair faz parte do crescimento. Do aprendizado. Né? E tem vários empresários, amigos nossos, que não teve êxito, né? Que aconteceu, e eu costumo falar, eu sempre falo, né, para as pessoas que eu tenho mais oportunidade, que tecnicamente eu quebrei 3 vezes.
né? Eu estou aqui pela misericórdia de Deus mesmo, empresariando. Mas, tecnicamente, eu tive situações muito que eu achei que dali a gente não ia virar. E tem pessoas que perguntam, Tony, qual a sua característica? O que você fala da sua característica para conseguir se reinventar? Como eu falo, primeiro é a fé em Deus, né? Isso é verdade. E é Deus que sustenta a gente só é alguma coisa porque até o ar... E é vontade dele. É vontade dele. E a outra, se eu tenho uma característica pessoal, é persistência. Né? Por várias vezes no coração, mediante as dificuldades, falei, cara, eu não vou mais. Não, dessa vez eu vou. Não vou, não. Eu também não estava afim de ir mais. Não, cara, é Deus que te dá. E ali, cara, não, mas é o que eu sei fazer, é o que eu nasci. Quer dizer, eu tô te falando que meu pai fundou a empresa em 79, tinha 9 anos de idade, né? Fui trabalhar com ele com 18 anos, 19 anos. Então, eu costumo falar que eu sei muito de uma coisa só, porque a empresa foi fundada em 79, a gente está em 2022, a gente está falando em 43 anos de empresa, né? É muito tempo. E a minha vida toda me fiz ali dentro, né? Tem hora que eu quero olhar um pouco para fora para ter outras experiências, a não ser da experiência que eu vivo no meu trabalho. Mas essa persistência da continuidade, eu falei de questão de cultura, né? Que é cultura? É respeitar a minha identidade. Eu conheço de metal mecânico, não tudo, ainda vou aprender muito, tem muito para aprender. Mas é onde eu nasci, é o que eu aprendi a fazer. E persistir nesse segmento. Há muitos empreendedores, Ronaldo, que chegam e falam assim, cara, eu cansei de fazer isso e agora eu vou mudar, eu vou mexer na construção civil, por exemplo, eu vou fazer prédio. Eu falei, cara, e o cara se dá muito mal. Né? Na verdade, ele abre mão da sua... Da expertise. Da sua expertise, da sua aptidão. Da aptidão ou do entendimento do negócio. Porque tem muita e se coisa... aventura em um negócio que tem as pessoas que já estão nele, que tem essa expertise. Etc, e muitas vezes existe uma coisa que eu acho que a gente precisa conciliar muito bem, né, Tony? Ser sustentável, né? O negócio da gente ser sustentável e a gente ser realmente... engajada e identificada com aquilo que a gente faz. Você chegar com o que dá mais dinheiro fazer outra coisa, mas não sei fazer, e eu vou até tentar e fazer até bem, mas eu não vou ser feliz. Eu tenho uma coisa, Ronaldo, que eu falo que dinheiro não é fim. Dinheiro é resultado de um esforço. Né? Ele é fruto de uma dedicação, fruto de um esforço, e ele nasce como resultado. Tem muito empresário que eu vou ganhar dinheiro. Não, dinheiro é consequência de um bom trabalho, de uma boa gestão, de um objetivo claro, de um zelo que automaticamente você é bonificado com o resultado financeiro da sua operação. Né? A gente está vendo essa meninada toda aí, e o espírito de empreendedorismo no Brasil tá legal. Eu acho que é isso mesmo. Eu sou um cara liberal, eu gosto mesmo da iniciativa privada, eu gosto mesmo do cara que coloca a cara para bater, eu gosto mesmo do cara sonhador. Eu acho que isso é uma condição que você tem que dar para todo mundo. Por isso que eu falo assim, o Brasil é empreendedor por natureza. Basta você dar a condição. Dá condição. Né? E eu falo assim, não atrapalha não. Não precisa ajudar, mas só não atrapalha, entendeu? Se não atrapalhar, já tá bom demais, entendeu? Mas você falando muito do setor metal mecânico, para quem está nos vendo agora, assim, vamos falar que desafio que o setor metal mecânico, eu faço de uma forma geral, ele tem, e como você vai enxergar para o próximo ano, 2023, Deixa eu te falar, novo governo. Como é que eu vejo o negócio? Eu vou te falar do negócio, é meu ponto de vista, né? Tem meus colegas que também estão aí na lida também com a atividade, tem a forma de chegar. Mas a gente não vende um produto, a gente vende uma capacidade. Né? Eu sempre falo isso, cara, eu faço tudo, ao mesmo tempo não tem nada a oferecer, né? Porque a gente não tem uma engenharia, não tem uma inteligência, já tivemos algumas ações no Sindimiva para poder a gente desenvolver algum produto, né? ou alguma linha de atuação, mas enfim, eu acho que isso sempre fica o mesmo sonho de algumas empresas de conseguir, mas o mercado nosso brasileiro é um mercado muito instável, então acaba te empurrando para aquilo que, de certa forma, está demandando mais, né? Nós tivemos aí um boom da mineração em 2005 até 2012, 2013, onde foi o investimento da planta da Vale, da S11D, o Grupo TU e outras unidades de mineração, onde então puxou muito o mercado na área de mineração. Né? Tivemos também no petróleo, também, em 2015, 2012, também 2015, quando foi anunciado 240 bilhões de dólares, enfim,
e ali também teve vários estaleiros virtuais, estaleiros que se implantaram, né? Nós pegamos muito essa coisa da indústria naval renascendo, então né? também era uma demanda. Tivemos também esse investimento de infraestrutura que teve também pela Copa e foi também, etc. a Copa então, 2014. muita grana e tal. Então, eu acho que a inserção do setor metal-mecânico, ela se faz na área de energia, na área de infraestrutura, na área de siderurgia, na área de mineração. São várias cadeias que a gente fala que são transversais a nós. Então aí, empresarialmente dizendo, o empresário desse segmento, ele fica muito namorando essas várias tendências, essas várias Eu sempre falo que o setor metal-mecânico é altamente sensível ao investimento público e à macroeconomia. Se tiver um problema como teve a crise mundial, por exemplo, primeiro, rapidamente o setor corta os investimentos, o setor metal-mecânico existe dois segmentos. É por aí? Deixa eu explicar. Existem dois segmentos dentro do segmento, que a gente chama de CAPEX e OPEX. Né? O CAPEX é investimento em implantação de novas unidades, etc., ampliação de planta, de capacidade, etc. Tal. O OPEX, isso dos clientes, tem que falar clientes, dos no mesmo cliente. E o OPEX é a operação e manutenção. Toda planta industrial, existe a demanda natural dela da operação. Né? Então, os itens vão quebrar, os rolos vão ser substituídos, a tubulação vai furar, a estrutura vai oxidar. Então, para você fazer a manutenção delas, já existe o budget dos investimentos, os orçamentos, e as empresas destinam um volume X anualmente para poder fazer as manutenções e manter a operação da planta funcionando. Isso é o OPEX. Então, na verdade, as empresas do Vale do Aço, elas trabalham muito nisso, atendendo os Minas, a Peram, com essas demandas operacionais. Quando tem um investimento, igual a gente está tendo investimento aí do Alto Forno... O Alto Forno 3 da Minas. Né? Qual o número aí? Você está mais antenado? Alto Forno 3. Eu estou falando o número de investimento, vai ser... 2,4 bilhões. Atualização, 2,4 bilhões. Dobrou, então, né? É o CAPEX, né? Que é a oportunidade com um equipamento novo. Né? Então, como também vão fazer uma coqueria nova praticamente. Isso. Então, esse tipo de demanda é uma demanda que está muito alinhada às curvas, né? Porque vai ter um investimento, então tem uma demanda. Esse investimento cai, essa demanda cai. Mas a parte operacional, ela é sempre contínua. Sempre contínua. Então, alguns segmentos, por exemplo, a usinagem. A usinagem está muito mais ligado com o OPEX, no operacional das plantas, do que, de fato, o investimento. As caldeirarias, empresas de equipamento, está muito mais ligado ao CAPEX do que, então. Então, deixa eu só... Essa fala sua, eu queria que você repetisse de novo, então. Então, o OPEX fica muito mais para as usinagens... Não é né? assim. Sim, mas as usinagens mais entram no OPEX do que no CAPEX. Ok. E as caldeirarias e fábricas de equipamento, estruturas metálicas, mais voltado para o CAPEX, ou seja, mais voltado. Isso não quer dizer que elas não deem manutenção. Eu não sei quantas pessoas vão assistir isso, mas eu tenho uma história que eu gosto de contar demais na minha fábrica. Eu falo que o CAPEX é a loura do vestido vermelho, do tubinho vermelho. Né? O cara tá lá com a esposa e tudo mais, é o dia a dia, que é o OPEX, tal. Aí passa a loura do vestido e dá uma piscada pro cara. E o cara vai na loura, entendeu? E leva e tal, e gasta dinheiro. Mas um dia a loura vai embora, que é o CAPEX. O dia o investimento acaba. Entendeu? E aí quem vai ficar? É a Dona Maria. Então, que é o OPEX, que é o dia a dia. Boa analogia. Então, E é uma decisão, muitas vezes, do que você vai ocupar no seu layout de fábrica. Claro. Então, por exemplo... Você vai pegar uma carga de um cliente que já é contumaz seu, que toda hora está colocando para você o OPEX, né, que é a manutenção, que é o dia a dia, que é o relacionamento. Aí você fala, não vou te atender porque chegou um CAPEX que me dá muito mais retorno, volume maior, no espaço-tempo menor e tal. Beleza, na hora que acabou, aqui vem cá de novo. É isso aí? Vem cá, Dona Maria, de novo? A Dona Maria já está com outro, né? Entendeu? Mas eu falo que a característica do segmento metal-mecânico é fornecer soluções. Esses são os desafios. São fornecer soluções. Fora a questão da precificação, orçamento. Não. Aí vamos falar de gestão. Outro desafio é a gestão. Eu lembro que eu conversando há uns 3 anos atrás com uma advogada, amiga nossa.
Doutora Renata. Vamos mandar um abraço para a doutora Renatinha. Renata também. Não sei se ela vai nos ver. A doutora Renata Aze. Aí ela falou assim, Toninho, nos próximos 3 anos... Não, é a doutora Renata Gomes. Gomes. Aze era o antigo nome do escritório. Renata, um abração para a senhora. Aí ela comentou que falou, Toninho, nos próximos 3 anos, quem não tiver gestão, tá fora. E, na verdade, o que está acontecendo com a gente? Em função das atribuições legais, que eu falo que são obrigações legais, o E-Social, o SPED, que já está rodando, né? Essa fiscalização mais digital, mais dinâmica, as empresas precisam ter gestão. Né? Ela não dá mais para negligenciar as questões tributárias, as questões fiscais, então tem que precificar, tem que buscar margem, vender bem, tem que fazer bem. Gestão, né? Porque eu falo que a gente tem 2 pontas, né? Tem a ponta da venda, onde você defende a margem, e tem a ponta da execução, onde você briga para aumentar essa margem. Entendeu? Então, vender sem margem, nunca. Então, além de a margem que você acha que você tem que ser remunerado pela sua operação, na hora da execução dos projetos, você tem que brigar muito internamente dentro da sua estrutura produtiva para você ampliar essa margem que você... Dica boa aí, para quem está venda, né? Então, eu falo que a indústria ela tem uma característica que ela é 2 negócios em 1. Eu estava comentando hoje ainda, rapaz, eu comentando isso. Porque quando você vende calça, você coloca a calça na prateleira, você compra a calça e vende calça. Né, entendeu? Então você coloca o seu markup na calça e você tentando, entendeu? Se der um problema, você manda para a fábrica te consertar o zip. Né? A indústria não, a indústria você não compra calça e vende calça, você compra aço e compra hora e vende quilo. Entendeu? Ou vende equipamento. No caso da caldeiraria, né? Entendeu? Porque você transforma aquele produto. O input é isso aí, você põe o processo e dá o output. Eu até comentei, falei, existe um princípio bíblico nisso, né? A mesma medida que você medir, você será medido. Então, por exemplo, como é que eu vendo uma coisa, compro uma coisa e vendo outra? Porque eu transformo. O ideal seria eu comprar uma coisa e vender essa mesma coisa, porque eu coloco minha margem sobre isso. Mas os desafios da indústria, o desafio das empresas... Esses são desafios que são de todos os tempos. É gestão, é entender a planta, cada planta de caldeiraria... Você falou a questão exatamente do que vender, se é OPEX ou CAPEX. Não, mas eu acho que isso não tem... Saber tomar essa decisão correta. É saber correta, equilibrar essas demandas dentro da sua planta. Ok. Né? Você não pode estar muito alavancado. Isso. E aí você vai entender como consultor. Você não pode estar muito alavancado com uma demanda... demanda temporal. Você pode estar ocupando sua fábrica com algo que... Né? Então você tem... existe um elemento muito grande dentro das fábricas, que é o passivo fiscal, o passivo operacional. Eu estou com 200 caras na minha planta, esses caras... a gente brinca que ele tem o seu desembolso mensal, que é os compromissos, mas tem um passivo que vai se acumulando. Que vai se acumulando no decorrer do ano. Então, quando essa demanda para, esse passivo continua. Né? Você não consegue desligar ele na mesma velocidade que que as suas demandas são cerceadas, entendeu? Aí é uma discussão que a gente pode ter mais adiante, né, sobre o modelo que eu faço, um modelo legal que possa ser adaptado aos projetos de caldeiraria e estruturas metálicas. Por quê? Porque você tem uma mão de obra que fica sendo fixa e projetos que se iniciam e que estão no meio e que terminam. Só que esse pessoal que está aqui, ele é apropriado, ele é deslocado para cada um dos projetos, mas quando não tem projeto, ele continua. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É conseguir manter uma carteira de trabalho com margem, que trabalho, mas você tem que vender com margem, ao mesmo tempo que você é remunerado por isso. Uma carteira de encomenda. De encomenda continuada, com uma estrutura de pessoas que você tem que ter. E que muitas vezes erram, né? Ronaldo, eu vou falar uma coisa com vocês, cara. Eu acho que caldeiraria não tem muito difícil. Eu também acho. Eu tô com 30 anos mexendo nisso aqui. E, cara, o negócio é muito desafiador. É muito esquisito esse negócio. Tem hora que eu fico pensando, deve ter coisa mais fácil fazer na vida. Sabe o que eu comparo, Toninho? Sabe o que eu comparo? É o seguinte, quando alguém vai fazer um prédio, ele pega e pode pegar o prédio. E você sabe, também na construção de navio, você sabe disso. Ele pode chegar, mobilizar e contratar as pessoas para aquele projeto, tá certo? Você pode fazer um contrato determinado para isso, para aquele projeto, o número de meses que ele vai durar, certo?
você vai comprar os insumos, você vai comprar, você já tem as máquinas e tudo direitinho, mas, por exemplo, você vai fazer o prédio, isso é muito comum, pode perguntar aí a turma da construção civil muito aí, esses WR, WE, todas essas construtoras, que eles têm no quadro fixo deles, muitas vezes, é o pessoal de projeto, o pessoal mais de vendas, né? mas a mão de obra da construção, se ele não tiver um outro prédio, é um prédio que começou e acabou, e desliga. E acabou. Entrega o andaime que os outros estavam alugado. A bitoneira, né? A bitoneira alugada e tal. Na caldeiraria não é assim. Você pega o projeto e tá lá o pessoal esperando. E se você chega, não, vou aumentar minha capacidade de fábrica, eu tenho 100 funcionários, tenho um galpão, vou aumentar para 150 funcionários e 2 galpões, só que aí o que acontece? Você vai ter que arrumar encomenda toda hora para você continuar precisando. Mas eu falo que é muito complicado essa relação da caldeiraria em si. A gente tem que aprender, Ronaldo. Eu falo que a atenção nesse segmento ele é fundamental. Você tem que estar muito atento em relação. Por exemplo, a gente está fazendo uma virada política agora este ano. E aí essa é uma pergunta que você ficou de responder para mim. É difícil, né? Porque você falou dos desafios atuais, mas e quais seriam os novos desafios em função de hoje a gente já saber que governo... Deixa eu dar uma notícia boa, dentro do meu ponto de vista. Né? A qualidade dos investimentos que a gente está fazendo no país são muito boas. Por quê? Vamos falar no governo anterior a este governo, a gente tinha muito investimento público, né? A Petrobras, uma empresa pública, ela fazendo investimentos muito... Estava comprando, né? Uma expansão, né? Tivemos muito investimento de infraestrutura, investimento público, e isso puxou a economia, essa grana do governo colocando no mercado. Os auxílios emergenciais também. Não. Estou falando do governo anterior. Qual que é essa característica? Só dinheiro profissional, BNDES, isso, dinheiro público, não dinheiro privado. Tá, ok. E o que acontece hoje com a qualidade dos investimentos? Você pega hoje as empresas privadas que hoje estão demandando e movimentando a economia. Né? Então, várias empresas tiraram os investimentos da gaveta. Né? E você pega... A gente está brincando, a questão do Alto Fundo 3, por exemplo, é algo que não tem jeito. Por exemplo, a gente está aí, quer dizer, Monlevade... Vai ter também ano que vem. Eles estão falando que é a duplicação da planta siderúrgica de Monlevade. E também a parada também eu acho que é do Alto Forno da Gerdau também. Isso, é outra coisa que está né? Eu estou falando só na siderurgia. Aí você está falando que a mineração também está falando em investimentos e tudo mais. E aí vem também os marcos que fizeram, né, no saneamento. Foi do marco saneamento, marco ferroviário, do cabotagem. Querendo isso, abre oportunidade para o capital privado colocar dinheiro. Então, eu acho que é o seguinte, o país está, como é que fala, alavancado, vai continuar em 2023, claro, né, algumas empresas mais, me fala assim, conservadoras, né, já está falando que vai tirar um pouco o pé do acelerador, mas você não vai reverter isso em não investimento. Eles vão acontecer em 2023, né? Então a torcida é que o atual governo, né, que ele não mexa com essa estrutura aí de investimento e dê continuidade naquilo que deixou a nível de oportunidade de Antes da gente finalizar, Tony, eu queria só voltar rapidinho que daqueles desafios que nós falamos, que são naturais da indústria, né, do metal mecânico, nós esquecemos de falar de um que é Ibope, que elege há mais de 3 décadas vários políticos aqui na nossa região, que é a duplicação da BR-381, é os desafios logísticos. Todo mundo sabe que a indústria metal mecânica, sobretudo a caldeiraria pesada, depende muito da BR para transportar e levar os seus equipamentos para os seus clientes. E esse, até hoje, tem sido o grande desafio. Ronaldo, eu vou falar uma coisa... Estou errado? Me corrija. Não, na frente de todo mundo agora. Agora eu vou rasgar o verbo. É aqui para falar mesmo, né? Tem que falar mesmo, né? Quase tudo. Né? Mas eu vou falar. Eu fico vendo assim, cara, a gente, enquanto sociedade, somos muito fracos. E não estou falando só a sociedade civil, não, a sociedade empresarial. Nós temos na nossa região aqui 3 grandes plantas industriais, Cenibras, Minas e Aperã. Só aqui no Vale do Aço. Só no Vale do Aço. Nós temos aqui outras coisas que acontecem no Vale do Aço, de investimento. Temos Monlevade, Arcelor, Temos também Governador Valadares, enfim, temos... E a gente não consegue nos articular politicamente para poder mudar essa realidade.
Interessante, tem um amigo meu, e eu acho que está em Patos de Minas, ele é daqui, está em Patos de Minas, e eu tive com ele, acho que antes de ontem, ele falando, Toninho, a gente vem andando num tapetão. Quando pega a 381, não, acabou. Aí acabou. Aí teu outro amigo meu comentou, cara, ele vindo na 381, quando viu uma placa de São Paulo, falei, deu merda. E os caras, conta capotado ou pneu furado, que passou no buraco. Quer dizer, quem conhece essa estrada somos nós. Temos que... Agora, quando o cara entra desavisado, ele se dá mal, porque é um absurdo uma estrada dele. Isso afeta muito o preço final do produto. Então, eu acho, Ronaldo, que nós somos muito fracos a nível de articulação política para mudar essa realidade. Né? Quantos e quantos governantes fizeram a promessa, e não estou falando na esfera estadual, não, na esfera federal. E não teve força para mudar essa realidade. Não teve. É um absurdo, um absurdo. Eu falo o seguinte, que quando nós participamos do Sindmiva, e eu participei como diretoria, e a gente vê alguns projetos, eu lembro que o Fabrício falou muito bem naquela abertura lá que teve da Expo. Da Expo Metal. Da Expo Metal, né? Ele Fabrício, abraço também a Fabrício do Sebrae. Fabrício César Fernandes. E ele falando que em 2005, né, começou aquela coisa. O GO. E aí, quando vê, e se a gente tiver um pouco mais de carinho, conseguir mapear os ganhos que nós tivemos enquanto organização social. Eu estou falando de um sindicato patronal do metal mecânico. Imagina se fosse organiza enquanto empresa, Eu brinco. Cara, a gente... Se você pegar de Belo Horizonte até Valadares, quantas empresas dependem dessa BR, elas já poderiam ter sido, se articularem para elas fazerem uma PPP e elas mesmas, sabe, tocar essa duplicação, elas mesmas cobrar pedágio. E quantas vidas perdidas? Não vou falar nem disso aí, porque se a gente entrar nisso, pode ser que a gente fique até caindo para um lado, sabe, que as pessoas podem achar que a gente está querendo estar no lado político da coisa. Toninho, se for deixar, a gente vai ficar aqui por mais 1 hora, por mais 2 horas, que a gente tem história demais para contar, mas a gente fica aqui, já um convite para a gente ter uma segunda vez. Eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Eu quero ser convidado. Foi bom para você? Foi ótimo. Eu quero ser convidado, porque só para finalizar, se eu assim pode dizer, nós temos o compromisso com a educação, Ronaldo. Isso. E esse podcast, esse momento que a gente constrói aqui, é trazer experiências vividas. Claro, eu não consigo enxergar tudo, cada um tem a lente que enxerga o mundo e o pouco que nós falamos aqui foi uma forma da gente enxergar que eu enxergo o mundo. Tentar inspirar pessoas também. Eu também não sou dono da verdade, mas eu acho que pelo histórico que nós temos, eu sei que você vai trazer pessoas aqui maravilhosas para bater papo e tudo mais, né? E de preferência pessoas que vai sempre ter história para contar, nós temos que ter o compromisso com a educação. E quando eu falo que educação não é educação formal, não. É educação do conhecimento, de falar das experiências, de falar das situações vividas, ajudar as pessoas de vitórias, de desafios, né, de problemas que passamos e superamos. Graças a Deus. Né? E eu faço parte também de uma pequena comunidade, que é a comunidade da Renovaço, né? E mando um abraço pro Mauro. Manda um abração pro Mauro. E eu vejo ali empresários novos ali que estão querendo enxergar e querendo espaço, empreendedores que estão começando a vida. E eu falo assim, meu papel ali não é poder contribuir, né, com a experiência que tenho. Né, dizer, não vai por aqui que eu já sei. Vamos trocar, vamos trocar figurinha, vamos aprender. Então, o compromisso com a educação. Eu parabenizo a iniciativa desse podcast aqui, desse bate-papo com vocês, né, que possa ter vários. Seu padrinho, né? Padrinho tem é o piloto, né? É o padrinho. Mas eu parabenizo essa iniciativa e eu quero que esse tema da educação, de ensinar, de mostrar, de trocar experiência, de mostrar caminhos, cara, é fundamental para todos aqui que vierem, entendeu? E eu agradeço o convite. Obrigado demais por ter vindo aqui. A gente queria começar com o pé direito e eu estou começando com os dois, o direito, o esquerdo, com o braço direito, com tudo, porque eu trouxe realmente alguém para começar, para me dar essa tranquilidade, para a gente poder rir bastante, para a gente poder contar e compartilhar com você, que está nos vendo, que é possível. O negócio já era uma espécie de... Eu vou para lá que essa ideia surgiu naquela crise do impeachment. Todos nós estávamos passando por muita dificuldade
E era um negativismo, era coisa... Aí eu fui, sabe, vou transformar num grito de guerra. Negócio já, essa que era a ideia, sabe? É um jeito de a gente combater, a gente vamos para a rua, vamos fazer alguma coisa, mas não vamos aceitar a derrota. E é isso que a gente procurou fazer e surgiu a ideia em 2016. E essa é a marca que trabalha comigo, que já está com a gente há bastante tempo. Convidar para vocês para o próximo episódio, a gente ainda vai divulgar, fica você que nos acompanhe, trazer mais gente aqui para te inspirar, contar histórias que podem realmente ajudar na sua caminhada. É isso que a gente quer fazer aqui. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.